Boa noite. Eu sou o João Monteiro, coordenador aqui do Espaço das Artes, que é um lugar mais ou menos novo. Este prédio, que a gente sabe, pertenceu ao MAC USP, Museu de Arte Contemporânea da Universidade, e agora está ligado à Escola de Comunicações e Artes, a ECA USP. Particularmente aos departamentos de artes plásticas, de música e de artes cênicas. A gente está desenvolvendo uma programação regular aqui no Espaço das Artes. Essa série de debates da arte contemporânea já existia, na verdade. A gente está retomando para dar mais força ainda a essa série. E logo vamos inaugurar outras séries regulares, de exposições e uma série de atividades que a gente vai fazer aqui. Devagar, os recursos são parcos, mas estamos firmes e confiantes que conseguiremos. Então, vocês fiquem atentos. Vai passar uma folha para vocês colocarem seus e-mails, aqueles que querem receber os nossos convites, informação sobre programação. Daqui a pouco a gente vai ter um site. Então, como eu disse, devagar, mas firme. Queria agradecer a presença de vocês. Naturalmente, ao Tadeu Chiarelli e ao Mauro Restivo, que aceitaram o nosso convite para participar dessa sexta edição do Debate da Arte Contemporânea. Queria dizer também que esta sexta edição, aliás, como as anteriores, não teria acontecido sem a colaboração valiosíssima de alunos de graduação da ECA, nesse caso das artes plásticas e da música. São eles o Elias Artuzzi, a Nina Lins, que vai mediar o debate, a Antônia Perrone, o Nicolas Amaral, o Paulo Sampaio. Estou esquecendo de alguém? Não, dessa vez foram esses que, mais do que ajudaram, tornaram possível que isso acontecesse. Então, chega, boa noite, obrigado, vou passar a palavra para os nossos convidados. Bom, boa noite mais uma vez. E eu vou repetir algumas coisas que o João acabou falando, mas eu acho importante ressaltar. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dos nossos convidados, o Mauro Restivo e o Tadeu Chiarelli. Foi uma grande oportunidade visitar o ateliê do Mauro e poder conversar previamente com ele e com o Tadeu sobre o tema de nossa mesa hoje. Sou a Nina Lins, aluna graduanda do Departamento de Artes Plásticas da USP, e é um prazer fazer a mediação dessa mesa, dessa edição do Debates da Arte Contemporânea. É muito importante para nós que artistas e críticos como Mauro e Tadeu, que estão presentes no meio artístico brasileiro, tenham aceitado o convite para participar do Debates da Arte Contemporânea. Um dos objetivos do projeto é trazer para a universidade pessoas atuantes no debate público mais amplo sobre arte, fazendo com que as questões presentes nesse debate repercutam nas atividades de pesquisa e também com que o pensamento produzido aqui se estenda a um contexto mais geral. Esta é a sexta edição do Debates e então estendo meus agradecimentos também ao Ilê e ao Paulo, com quem eu tive o prazer de discutir a obra do Mauro, ao João Bandeira, coordenador do Espaço das Artes, a Antônia e ao Nicolas, que fizeram a divulgação deste evento, a secretaria do nosso departamento, principalmente ao Raul, a Estela e a Solange, pelo apoio e organização desse evento, a secretaria da ECA, ao pessoal do IPTV e ao Milton, que estão disponibilizando a transmissão ao vivo desse evento. Um agradecimento especial ao Milton também, que deu uma força agora com a apresentação. Para esta mesa, apresentarei brevemente os convidados e introduzirei algumas questões sobre o trabalho do Mauro. Depois, passo a palavra para o Mauro e, em seguida, para o Tadeu. E, no final, abriremos para questões e colocações da plateia. O evento se encerra às 9h30. Bom, vou começar apresentando o trabalho do Mauro e um pouco da trajetória. O Mauro estudou cinema na FAAP, mas já na época se interessava por fotografia. Mais tarde, ele estudou fotografia em Nova York, no International Center of Photography e na Universidade de Nova York. Nos últimos anos, seu trabalho tem sido exposto em algumas mostras coletivas importantes, como a 27ª Bienal de São Paulo, em 2006,
e o Panorama de Arte Brasileira do MAN de São Paulo em 2005 e em 2013 também. Além dessas mostras individuais, além disso, ele também participou teve mostras individuais recentemente, como obra no MAC USP em 2013 e São Paulo Fora de Alcance no Instituto Moreira Salles do Rio, e expôs também fotos da Rússia pós-soviética, tanto na Rússia quanto aqui em São Paulo, na Galeria Fortes Vilaça, no ano passado. E, na semana passada, foi inaugurada a sua exposição panorâmica álbum na Pinacoteca, na Estação Pinacoteca, sobre a qual falaremos hoje. Bom, as fotografias do Mauro são analógicas, em sua maioria tirada com filmes preto e branco de alta sensibilidade. Em geral, o artista opta por ampliar suas imagens em grande formato, o que, junto à escolha do filme de alta sensibilidade, produz imagens nas quais o grão do filme fotográfico torna-se visível. Assim, não vemos somente a imagem fotografada, mas também a materialidade da própria imagem fotográfica. Trata-se de um modo de colocar em evidência o próprio meio com o qual o artista trabalha, chamando atenção para os grãos que constituem as imagens da fotografia analógica. Diante das inúmeras possibilidades tecnológicas de que um fotógrafo dispõe hoje, podemos ver que a escolha de Mauro, por limitar-se a produzir imagens com meios deliberadamente em desuso, está longe de ser gratuita. Esta escolha confere unidade à obra, ainda que suas fotos passeiem por temas diversos. Mais ainda, essa escolha é parte constitutiva do seu trabalho. Ao expor imagens de acontecimentos contemporâneos em preto e branco e ao ressaltar o grão do filme fotográfico, o artista cria uma tensão temporal, apresentando um presente sempre impregnado de passado. Com um olhar analítico, Mauro cria distância com relação àquilo que fotografa. Isso pode ser visto nas fotos que tematizam a arquitetura moderna, monumentos públicos, cerimônias políticas e as mostram como representações vistas de fora. Um exemplo é a série Empossamento, que trata da posse do ex-presidente Lula em 2003. O cerimonial de posse é visto de longe como uma situação não idealizada e que não vemos o presidente, mas vemos pessoas que se refrescam no Largo Artificial em Brasília. Então, algo desse procedimento pode ser visto nos trabalhos em que Mauro fotografa pinturas também. As fotos não mostram apenas aquilo que as pinturas se propõem a mostrar, mas também aquilo que as cerca. Tratam-se de fotografias de outras imagens, mas mais do que isso, de fotografias de imagens emolduradas, postas dentro de limites e deixando entrever o contexto. O diálogo com a pintura também é um dos temas centrais da exposição álbum, que eu acabei de mencionar, que abriu na semana passada na Pinacoteca, na qual é estabelecida uma relação entre as suas fotografias e as pinturas do acervo da Pinacoteca e do MASP, do final do século XIX e início do século XX, como obras de Benedito Calixto e Almeida Júnior. E para debater essa questão de apropriação de imagens na obra de Mauro e do que ela implica na fotografia contemporânea, convidamos também o crítico e historiador da arte, Tadeu Chiarelli. Tadeu é professor titular da ECA USP, no Departamento de Artes Plásticas, e desenvolve pesquisas relacionadas à história da fotografia e à arte brasileira. Foi curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP e da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Também foi curador de exposições importantes de fotografia, como Identidade e Não Identidade, a fotografia brasileira atual, e da obra Fotografias de Mauro Restife, que aconteceu no MAC USP em 2013. Como pesquisador, curador e diretor de instituições culturais, Tadeu tem um papel importante na catalogação da fotografia brasileira. Nos últimos anos, incluindo o período de direção do Tadeu,
a Pinacoteca tem se voltado para constituir um acervo de fotografia. A exposição Álbum de Mauro Restife se insere em alguma medida nesse contexto. No entanto, o artista aproveita a situação para tensionar a ideia de um acervo público com a ideia de um álbum, um acervo de histórias íntimas. Passo agora a palavra para o Mauro comentar essa relação entre história e história íntima no acervo e também dos procedimentos de apropriação de imagens e da relação de suas fotografias com a pintura. E, em seguida, Tadeu fará suas considerações. Boa noite a todos, obrigado pela presença e obrigado aí pelo convite, ao João, ao Lê, a mim e ao Tadeu, né, que está aqui novamente ao lado. Eu vou falar um pouco sobre esse projeto que a gente acabou de inaugurar na Pinacoteca, um projeto que venho trabalhando há muitos anos. Eu acho que assim, é importante frisar um pouco a ideia inicial do que está na exposição ali em cartaz na Pinacoteca, que ela surgiu de um começo assim, de uma investigação sobre o meu arquivo fotográfico, que eu acho que, como vários fotógrafos presentes e não presentes também, eu acho que a gente, como fotógrafos, acaba ao longo do tempo constituindo um arquivo assim, que nem sempre a gente se dá conta do que a gente tem em mãos, né? Um pouco pela natureza assim, do meio, né? Eu venho assim, de uma formação que ela é analógica, né? Então assim, desde o processo ela tem uma natureza assim, muito, de certa forma, não acessível pelo fato de que a gente manda os filmes para revelar e recebe ali as folhas de contato e nem sempre a gente tem consciência do que a gente tem ali naquele arquivo, né? E eu, há uns anos atrás, cerca de 5 anos, eu comecei a investigar esse arquivo um pouco mais profundamente por uma questão ali de eu necessitar de algumas imagens, do projeto que eu estava sendo convidado, e passei a ter curiosidade em entender um pouco melhor o que acontecia ali dentro, né? Então, e no meio dessa investigação no arquivo, eu achei ocasionalmente uma foto que acabou assim sendo meio crucial para que essa exposição acontecesse na Pinacoteca, que foi a gente está passando as imagens já, né? Bom, só para dar uma pausa aqui, as imagens que a gente está apresentando aqui, eu ainda não fotografei a exposição, né? A gente não tem imagens assim profissionais de listas de instalação da exposição. Então, o que a gente tem aqui em mãos são renderizações que a gente fez ali em computador para a montagem da exposição, né? A exposição ela foi toda desenhada com maquete, com programas de computador, para pensar esse espaço, né? Como que seria a ocupação daquele espaço da Pinacoteca. Mas, como eu estava falando, no meio dessa investigação no arquivo, eu me deparei com uma imagem que eu tinha da reforma do prédio atual, da atual estação Pinacoteca, que eu tirei em 2010. E quando eu vi essa imagem, que eu nem me lembrava que eu tinha visitado o prédio, assim, tão distante que isso estava no meu imaginário, eu vi aquela imagem e imediatamente identifiquei que era o prédio da estação, e na época eu propus ao Ivo Mesquita, que era então o diretor, de mostrar esse projeto lá. E então ali já começou assim uma certa diálogo ali com a própria instituição e até com a própria natureza do arquivo, né? Então assim de ter um pouco essas surpresas, esse encontro com imagens que
não necessariamente tem essa consciência. Não sei se essa imagem está aí, não está, né? Mas, ou seja, era uma foto que está lá em exposição agora, que eu tirei em 2010, e que meio que foi o que engatilhou essa de prontidão, assim, esse diálogo com a própria Pinacoteca. E isso, assim, isso foi um processo, acho que a gente teve um primeiro contato com o livro, acho que há mais de 3 anos, né? Então, aí a proposta foi aceita, e aí, quando o Tadeu assumiu, a gente meio que concretizou que a exposição realmente aconteceria ali. E assim, dentro desse processo tanto de investigação do arquivo, quanto, uma vez aceita a proposta pela Pinacoteca, a pensar essa exposição para aquele espaço, a gente também, juntamente com o Rodrigo Moura, o curador da exposição, e com a parceria aí do Tadeu, que foi praticamente o diretor e quem nos acompanhou mais, assim, efetivamente no projeto, surgiu essa ideia, essa vontade de também dialogar com a própria instituição, não somente no espaço, mas também no próprio acervo da Pinacoteca. Então, e como, de certa forma, assim, a questão da pintura, ou a minha relação da minha fotografia com pintura, ela vem se estabelecendo ao longo de vários anos, a gente pensou também em incluir obras da coleção da Pinacoteca e do MASP dentro da exposição. Do MASP por conta devido ao fato do Rodrigo Moura ser curador de arte brasileira no MASP, então a gente também queria fazer uma parceria, ter um diálogo também com a instituição do curador convidado, né? Quando o Rodrigo foi convidado para a exposição, ele ainda não era curador do MASP, isso foi ao decorrer aí desse longo processo aí de 3 anos, então, e assim, uma vez que a gente começou a investigar tanto o arquivo mais efetivamente, assim, a gente tem muitas fotos, só para voltar um pouco na questão do arquivo, assim, foi onde eu comecei aqui essa explanação. Na época que eu fotografei, a maioria das imagens que lá estão, eu não tinha, assim, a gente na época pegava folha de contato, selecionava ali o que era mais relevante, interessante, e ia para o laboratório fazer as copiazinhas para entender o que tinha em mãos, né? E isso tudo demanda muito tempo, tanto tempo quanto material, dinheiro e tal, e um custo muito alto. E há uns anos atrás, coisa de um pouco mais, uns 8 anos, ou por volta desse tempo, eu consegui comprar um scanner de mesa, uma ferramenta bem simples, e aí eu comecei então a investigar esse arquivo mais intensamente, né? Porque essa vantagem do advento do digital também me trouxe essa possibilidade de entender melhor o que eu tinha em mãos aí no arquivo, né? Então, a exposição ela parte, né, desse princípio de investigação sobre o arquivo, e ela é uma retrospectiva, que a gente chama, né, uma panorâmica de obras inéditas, né, porque todas as fotos ali expostas, elas nunca tinham mostrado antes, então ela tem também esse caráter inédito, tanto para mim, eu acho, quanto para o público em geral. Algumas das imagens já haviam sido apresentadas na minha monografia que a gente lançou ano passado, mas que também nunca tinham sido expostas, né? Então, o livro, essa monografia que foi lançada no ano passado, ela já traz também um pouco dessa investigação sobre o arquivo, mas sim, foram projetos meio concomitantes, tanto pensar sobre o livro, que eu até então não tinha ainda um livro autoral, e que também é feito assim, ele é organizado
em forma não cronológica ou não serial. Ele é o livro ele tem um pensamento assim de pensar assim, o próprio livro como meio ali de mostrar o trabalho. Então, quando eu estava assim no processo de edição do livro, eu quis, de certa forma, derrubar a serialidade assim, de várias séries que eu até então vinha apresentando integralmente. Então, o livro ele tem uma condução que ela é feita através assim, de uma narrativa de imagens mesmo, de imagens através de imagens, umas atrás das outras. E isso influenciou também bastante o modo assim, de pensar a exposição, né? E eu acho que eu também queria frisar um pouco um outro projeto que influenciou tanto a estrutura do livro quanto a exposição da Pinacoteca, que foi um projeto que eu fiz durante 2 anos no Museu Garage, em Moscou, que ali também tinha uma... Acho que a gente tem aí uma imagem do Garage. Desculpa, tá meio... Esse projeto foi um projeto assim, também assim, de longa execução, né? Desde a época do convite até a execução final, passados 2 anos. E foi uma exposição que também lidava um pouco com a questão do arquivo e da passagem de tempo, porque ali eu fui convidado para fazer uma exposição individual nesse museu, o Museu Garage, em Moscou, um museu que estava acabando de inaugurar, inaugurou o ano retrasado, ano passado, e eu acompanhei tanto um processo assim que eles me convidaram para fazer uma documentação sobre a evolução do projeto arquitetônico ali do prédio. Ele era um antigo restaurante da época do regime soviético e que ficou fechado durante mais de 20 anos e que depois, agora, eles converteram num museu de arte contemporânea. Então eu fui convidado para fazer uma documentação sobre, muito em cima do projeto que eu já tinha feito com o Tadeu ali no MAC, nessa transição ali do antigo prédio, né, do Ministério da Agricultura, depois do Detran, depois agora no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, ali no Ibirapuera, né, que também fui convidado para fazer a documentação ali dessa transformação do prédio do Niemeyer em museu. E então teve um pouco esse diálogo com esse projeto do MAC, mas também ali o que teve foi ao longo do processo de execução desse projeto lá para o Garage, foi que assim, eu morei na Rússia nos anos 90, então eu tinha um material que até então eu morei durante 8 ou 9 meses em São Petersburgo, fotografei bastante nos anos de 94 a 96, tinha um material que eu não sabia exatamente o que era, mas que eu já, antes desse convite do Garage, eu já tinha, por conta de um outro convite, de um outro curador que sabia da existência desse material, eu comecei a investigar esse arquivo. Então foi ali que começou essa investigação do arquivo um pouco mais assíduo, assim, mais intensamente. E aí eu mostrei para essa curadora, né, a Snejana Kosteva, que foi a curadora desse projeto do Garage, e a gente decidiu fazer um diálogo, uma relação entre as fotos tomadas nos anos 90 com as fotos dos anos 2000, que eu fui durante 4 vezes captar novas imagens para tanto Moscou quanto São Petersburgo, e a gente meio que mostrou esses 2 corpos em conjunto, né, já apresentando uma certa... só para voltar naquela imagem dessa instalação do Garage, certos agrupamentos, certas relações de imagens com imagens. Então, assim, eu acho que ele introduz, de certa forma, um pouco o corpo de apresentação que está ali presente na exposição da Pinacoteca, né? Pensar a fotografia não somente
individualmente, mas também em conjunto, num grupo, ou num político, ou num agrupamento de imagens, que até então eu havia feito isso muito raramente. Assim. Eu acho que esse projeto do Garagem Moscou foi onde isso ficou mais evidente. Também uma ocupação do espaço. Eu sempre penso assim, muito os projetos a partir do espaço onde eu vou mostrar as fotografias, né? Eu acho que essa influência do espaço ela é bem importante. Eu acho que isso é também muito relevante ali na exposição da Pinacoteca. E então assim, ou seja, a gente partiu dessa investigação do arquivo, que vinha também dessa relação tanto do livro quanto da exposição do Garagem, e agora o desafio era pensar assim como ocupar o quarto andar da Estação Pinacoteca, que é um espaço absurdamente generoso, né? Assim, são 3 salas monumentais e que uma responsabilidade assim, absurda, né? de ocupar esse espaço. E aí, quando veio surgiu essa ideia desse diálogo mais direto com a pintura, eu acho que a gente achou uma chave ali de conduzir a exposição de uma forma bem autônoma e bem assim, única assim, no sentido de como apresentar a fotografia, né? Porque eu acho que eu venho tendo uma relação com a pintura ao longo aí da minha produção. Tem vários trabalhos que dialogam diretamente com a pintura, ou a pintura é tema das fotografias, ou então são fotografias que dialogam diretamente com o aspecto assim, pictórico, principalmente pensando a pintura do século XIX. Então, assim, ali foi uma chance assim, de trazer, de certa forma, essa investigação, que ela já estava presente ali no corpo do trabalho, mas trazê-la para o espaço expositivo, trazer ela fisicamente, né, se apropriar da pintura para criar novas relações a partir da fotografia, né, juntamente com a fotografia. Então, e aí, uma vez que a gente já tinha assim, definido um pouco o corpo das fotografias a serem expostas, né, a gente começou também a investigar, reserva técnica da Pinacoteca, do MASP, e tentar elaborar assim, as relações que poderiam ser criadas para o nosso interesse ali dessa exposição, né. Então, a gente dividiu a exposição em 3 salas, obviamente, e nessa divisão a gente meio que estabeleceu, assim, definimos agrupamentos, né, a partir dos gêneros mais clássicos aí da arte. Então a gente pegou desde paisagens, mas um termo assim, um pouco mais amplo, né, para pensar assim, a paisagem numa certa complexidade assim, de como abordar a questão da paisagem hoje em dia, e também em relação com essas pinturas no acervo das 2 instituições. Então, na sala 1 a gente aborda a questão das paisagens e multidões. A sala 2 ela dá título à exposição, ao título álbum, né, que entra essa parede, esse projeto que é uma peça só, que ocupa uma parede toda ali da estação, que é uma cronologia, uma autobiografia, que é exposta ali em diálogo também com as pinturas, né? E a parede oposta é uma parede somente de retratos, outro gênero, né, na história da arte, né? E a última sala, a sala 3, ela trata mais de uma questão assim, meio recorrente do meu trabalho, que a gente até, se não me engano, chamou de construções e enquadramentos e construções. Não estou lembrado exatamente do título da terceira sala, mas eu acho que é isso. E ali eu acho que essa terceira sala, ela trata um pouco mais nitidamente assim, da questão da imagem sobre a imagem, né? De como que essa relação
por exemplo, a pintura com a fotografia, ali ela é intensificada, ela tem vários, ou então, por exemplo, de imagens que dentro da própria imagem criam-se novos espaços dentro da imagem, né? Então, por exemplo, esse agrupamento aí onde a gente tem o Oiticica, juntamente com uma foto, a única foto édita da exposição, na verdade, eu havia exposto essa foto, aliás, com o convite aqui do João Bandeira, lá no Maria Antônia, que é uma foto que eu fiz no prédio, no Cícero Prado, do Warszawski, ali na Rio Branco, e uma vista de instalação do projeto da Fernanda Gomes na Bienal de São Paulo. Mas, ou seja, ali eu acho que o núcleo temático ali da terceira sala, ele trata mais um pouco acho que um tema bem recorrente aí na minha produção, que eu acho que essa perpetuação da imagem, né? Como que a imagem, ela se apresenta uma imagem dentro da outra, a fotografia dentro da fotografia, ou a pintura é apresentada dentro do corpo da fotografia, ou o espelho, ou essa repetição, né? Essas camadas que vão se estendendo ali dentro da própria imagem. Então essa sim foi a maneira da gente organizar essa exposição, porque ao longo desse processo ali de investigação do arquivo, a gente se deparou obviamente com uma infinidade de imagens que poderia até ter sido outra exposição, não sei se é essa, uma outra exposição com outras imagens totalmente distintas das que a gente resolveu apresentar ali, mas dentro desse projeto a gente achou que esse era o corpo necessário para a gente criar uma certa fluidez, uma narrativa, uma organicidade ali na maneira de apresentar a exposição. Eu acho que tem uma certa, eu queria enfatizar um pouco, não sei se, imagino que a maioria das pessoas não tenham ainda visto a exposição, mas ela tem um fio condutor, assim, a gente sempre pensou muito como apresentar as imagens, tanto assim, juntamente das pinturas, mas também como o espectador é conduzido de imagem para imagem, né? De parede para parede, depois de sala por sala, então tem todo um fluxo ali narrativo que obviamente ele não tem, cada espectador vai experienciar a exposição de uma maneira autônoma, mas a gente pensou numa certa circularidade ali para conduzir o espectador de uma maneira mais, diria assim, orgânica, assim, na forma de fazer a passagem, a transição de imagem, de uma imagem para outra, né? Essa imagem que está aqui na tela agora é a que termina a exposição e que está na terceira sala. Eu acho que ela fala um pouco sobre essa questão que eu coloquei aqui um pouco, né, dessa imagem dentro da imagem, né, dessa multiplicidade dessas camadas, né? E ela também é a imagem que eu termino a monografia, então tem, como eu havia comentado antes, esse diálogo entre o livro e a exposição, né? E é uma foto do laboratório, onde eu costumava olhar minhas fotografias em Nova York, e que apresentam essas duas fotos de na verdade, um espelho fotografado, o mesmo espelho fotografado em 2 ângulos. Então já tem também essa questão do espelho dentro da fotografia e assim vai. Um pouco antes dessa, não sei se tem alguma coisa antes, né? Não sei se tem aquele par do Almeida Júnior com a revista do ateliê. Não sei não escolheu. Bom, mas de qualquer forma, assim, essa sala termina falando um pouco sobre o próprio processo, né, do ato fotográfico, o processo de feitura da imagem, né? E voltando um pouco para a primeira sala, que fala um pouco mais da questão da paisagem, ela começa de uma forma mais tratando a questão territorial mesmo, né, dessa ocupação dessa paisagem, ou da paisagem mais horizontal, mais bucólica, e depois a gente faz uma transição, incluindo assim uma paisagem mais ocupada, onde
uma paisagem mais dominada pelo homem, né, pela ação do homem, e depois ela termina ali com uma paisagem um pouco mais ativa, né, mais política, fazendo relações entre tanto as obras ali da Pinacoteca, como sub-relações, inter-relações entre as próprias fotografias. Eu acho que a pintura, ela entra no processo aí de execução e diálogos ali com o Rodrigo Moura. A gente falou muito sobre essa apropriação da pintura para essa exposição, né? Porque ela é incorporada dentro do espaço positivo de uma forma assim, naquele trabalho álbum, por exemplo, são 73 fotos e 7 pinturas que vão pontuando ali. Então a pintura ela entra como um fio condutor de uma narrativa, né? Então ela serve como um elemento ali para dar às vezes força ou às vezes estabelecer diálogos ali diretos com as imagens apresentadas, né, com as fotos apresentadas. E eu acho que tem também na história, né, da fotografia, acho que o Tadeu pode depois falar um pouco sobre isso. Acho que os artistas sempre se apropriaram muito, né, da fotografia como modos, né, de trazer novas questões ali para a arte contemporânea, né? E a fotografia sempre serviu, principalmente a partir dos anos 80, 90, né, como um instrumento ali principalmente utilizado pelos artistas, né, como um instrumento de apropriação, né, usar a fotografia como uma forma de retratar algo ou de se apropriar de algo, né, onde esse papel da apropriação, né, na arte contemporânea, ela foi bem utilizada pelos artistas se apropriando da fotografia. Aqui eu acho que tem, de certa forma, um processo inverso, né? A gente vai lá e se apropria da pintura para fazer uma relação com a fotografia, né? Para servir para uma certa... para fazer certos diálogos, certas rupturas ou transições. Então, eu acho que aquele exemplo também, né, do meio de Calixto com a Apóstolo Lula, eu acho que é bem emblemático nesse sentido, né, de criar essa tensão, de criar esse diálogo, quando a gente estava fazendo as escolhas ali das obras que a gente ia coletar ali, tanto da Pinacoteca do MASP. Eu já, obviamente, conhecia o Calixto, mas nunca imaginei que eu pudesse falar, ok, eu quero aquele ali, e a Pinacoteca fosse, tudo bem, né? Pode levar. Então isso foi um prazer, porque essa imagem que eu tenho da Apóstolo Lula, ela vem também desse processo de revisitação do arquivo, né? Eu tenho essa série que chama Encostamento, e ela foi fechada ali, quando eu editei ela em 2005, eu defini quais imagens seriam, e essa imagem, por exemplo, ela não estava dentro da série, e nessa revisitação do arquivo me deparei com essa imagem e resolvi trazê-la para a exposição, e muito pensando nessa pintura do Calixto, né? Então a pesquisa foi bem instigante, assim, de criar essas relações, de poder ter foi muito prazeroso, muito gratificante, assim, criar essas relações todas. Foi um processo muito bonito, assim, tanto de investigar o arquivo, quanto depois investigar tanto o acervo do MASP, da Pinacoteca, e criar um pouco essa relação que eu acho que também fala um pouco sobre o lugar da arte, né? O lugar que a gente está ocupando, né? Um pouco a gente, né, tem esse compromisso ali por exemplo, de ocupar esse quarto andar da Pinacoteca, e acabou que, por exemplo, esse trabalho, o álbum, ele vai ficar para o acervo da Pinacoteca, que é uma doação. Então, assim, eu acho que ele tem também esse caráter, né, de pensar um pouco no que
a gente acaba produzindo ao longo, né, de uma carreira, de uma trajetória, e para onde isso vai, e também nesse diálogo, né, nessa fricção entre o que a gente produz, para onde vai, e um pouco o que era arquivo vai virar acervo, né? Então tem essa transição também, que eu acho que essa exposição acaba tocando um pouco nesses pontos. Tá bom? Passar um pouco aqui também. Queria agradecer também o convite. Bastante entusiasmado de poder comentar a exposição e a própria produção do mal aí, como um todo. E eu tentei preparar algumas ideias para trazer para cá, juntar com as questões apresentadas na exposição que está sendo pela Pinacoteca. E acho muito interessante porque quando eu assumi a direção da Pinacoteca, uma das heranças que eu recebi do Ivo foi a sua exposição, né, que eu fiquei muito feliz de poder dar continuidade, porque já tínhamos trabalhado no MAC, nesse trabalho com essa produção que você mostrou, e na verdade, a primeira exposição de fotografia que eu fiz no MAN, em 87, não sei, era uma exposição com alguns artistas, eu não vou me lembrar de todos, mas eu me lembro muito bem, que tinha a Rosângela Renault, tinha Cláudia Jaguaribe, Rubens Mano, enfim, era uma exposição muito peculiar, e tinha o trabalho exatamente, o trabalho do Mauro, que acabou ficando para São Paulo. Você tinha toda a exposição e no fim da exposição tinha um espaço vazio, não sei se você lembra disso, tinha as duas obras dele, como se eles estivessem, obras da Rússia, as fotos da Rússia, como se eles estivessem olhando a exposição, né? Fotografia, eram fotos de uma foto onde aparecia essa questão que ele apresenta, e essa daqui. Então, elas ficavam de longe, porque a exposição, de uma maneira geral, ela mostrava uma exposição de apropriação, fundamentalmente. E o trabalho do Mauro chamou a atenção porque era um outro tipo de apropriação. Era a fotografia olhando a própria fotografia, toda essa discussão que na época ele trazia, e que depois vai marcar, isso eu acho muito interessante, vai marcar a minha própria trajetória, meu próprio interesse. Né? Vou fazer numa exposição, a fotografia no espelho, enfim, sempre as questões da fotografia vendo a própria fotografia. Enfim. Então eu acho que é interessante porque tem um acompanhamento aí do trabalho do Mauro já faz tempo. Eu recortei, gozado que eu não lembro o nome dessa exposição. Identidade. Eu acho que não é. Era. Eu acho que tinha uma coisa muito maluca, que eu vou contar um segredo aqui, que eu tinha vontade de colocar, o título era Neopictorialismo. Eu lembro disso. Você lembra disso? E aí eu conversei com a Heloísa Costa. Aí conversei com o Rubens Mano, então eu arrumei um outro nome, mas eu achei que esse nome, identidade não é identidade. Enfim, por que isso de neopictorialismo? Também não é gratuito isso, né? Tem uma preocupação ali naquele momento, dos anos 90, aqui, que chama atenção para essa problemática. O que eu gostaria, só para resumir o trabalho do Mauro, que é algo que sempre me mobilizou bastante, sobretudo essa produção. Eu acho que o Mauro tem uma produção muito interessante, quando ele fotografa a arquitetura, eu acho que é algo que mereceria um estudo mais cuidadoso e tal. Mas o que eu acho
importante salientar é que eu acho, posso estar errado, mas dentro dessa geração que surge efetivamente nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele é um artista que traz uma dimensão autoral. E num momento, num debate, num período em que a mesma geração dele, o artista mais jovem da própria geração, estão, muitos deles, operando no âmbito de uma reivindicação de uma morte do autor, essa apropriação mais fria, enfim, encaminhando os trabalhos para outros setores, mas o Mauro garante essa fotografia autoral. E isso sempre me mobilizou bastante nesse sentido. Porque, aqui eu vou chegar e ler, vocês me explicam. Isso me chamava muito a atenção, porque eu me interessava muito na questão da apropriação e o trabalho dele me mostrou uma outra possibilidade da apropriação da arte. O que primeiro me interessou no trabalho dele é que o tema sempre foi, pelo menos para mim, sempre me interessou muito, justamente a própria fotografia, né, e todo o universo de imagem que ela sugere. A fotografia dentro da fotografia, a janela dentro da fotografia, o espelho dentro da fotografia, a pintura dentro da fotografia, a câmera fotográfica dentro da fotografia, o autorretrato dentro da fotografia, enfim, você tem uma reiteração de um lugar, de um locus que o trabalho dele apresenta. Né? E, além disso, algo que a Nina já levantou, eu acho isso fundamental, que é o caráter físico, se a gente pode dizer, da fotografia do Mauro. Né? O fato dela ser branco e preto, né? E de revelar em cada uma delas a granulação desse filme, do sensível. Eu acho que essas questões, o mais paradoxal que possa parecer, eu prometo que eu vou tentar aprofundar em um outro momento essa questão, mas o que me parece é que essas características físicas do trabalho do Mauro é o que me levava a entender essa profissão como pictórica, que dava a dimensão pictórica Mauro, eram justamente a sua dimensão física, né, e o fato de serem branco e preto e revelarem essa granulação que você percebe a constituição da imagem quando você se aproxima dela. Porque naquele momento, nos anos 90, eu acho que já era visível na cena internacional também, uma fotografia que queria competir com a pintura, tanto por meio do uso da cor, né, das grandes dimensões, e por uma presença não autoral. Não sei se eu estou sendo claro, mas você tem naquele momento esse surgimento de uma fotografia que quer competir com a pintura, inclusive em termos de fotografias únicas, fotografias com dois exemplares apenas, enfim. Existia uma competição ali muito forte, eu acho que é algo que existe até hoje, na verdade, e o Mauro trazia então uma questão mais constitutiva da imagem, na próprio fato de ser uma fotografia analógica, enfim, traziam questões que interessavam. Né? Ou seja, ele reclamava, o trabalho do Mauro reclamava uma subjetividade, né? Um olhar individual que tentava expressar um mundo, né? Via uma especificidade ali que eu ficava me perguntando o que significaria especialmente esse olhar do Mauro. De fato, é um olhar já codificado pela fotografia, mas também pela experiência de um olhar cinematográfico.
preocupado com imagens silenciosas de certos diretores. Ele me lembra muito algumas cenas, as cenas que ficam entre uma ação e outra. Eu acho que isso é muito, você vai encontrar em alguns diretores. Eu acho que o trabalho do Mauro, ele afirma o universo das coisas, dos objetos. São espécies de elementos de cena, são cenários de ação, onde dificilmente, com exceção de algumas fotos nessa sua exposição, as ações não ocorrem na fotografia. Elas são elas contemplam a realidade. Né? Elas estão, me parece, no intervalo entre uma ação e outra. Elas mostram esse hiato, esse intervalo entre uma ação e outra. Penso que essa é a dimensão pública que o Mauro sempre quis trazer para o seu trabalho, né? Quer dizer, a grande maioria das exposições que ele desenvolveu sempre houve um tipo de ênfase nessa produção, nesses lugares que ficam entre uma ação e outra, no intervalo, filme, enfim, com algumas investidas no campo da arquitetura. México, outras coisas. Eu acho que é diferente desse trabalho que ele apresenta nessa exposição, que é isso que ele falou. Você tem uma dimensão quer dizer, ele forjou uma imagem pública do fotógrafo com essa questão preocupado com a imagem, que se reflete, que se discute a si mesmo e tal, mas existia toda uma produção que fica no âmbito do privado, que até então era ninguém tinha isso, pouquíssimas pessoas tinham isso. Então, acho que essa exposição na Pinacoteca, eu acho que é uma experiência importante, porque ela celebra um outro tipo de produção, quer dizer, mostra uma outra relação do artista com a fotografia, e em conexão com esses acertos que são públicos. Então, eu acho muito significativo, quer dizer, isso que você levantou, quer dizer, o álbum fotográfico que faz referência a essa fotografia do privado e tal, em diálogo com a pintura, é isso que vai ser doado, é isso que foi doado na Pinacoteca. Eu acho que ela anuncia um outro momento, um desenvolvimento do trabalho do Mauro, que eu espero ver nas próximas exposições. Eu acho que é isso aí. Desculpa. Não, só pontuar uma coisinha aí que o mencionou, essa questão autoral, né, que eu acho bem pertinente, porque assim, na verdade, né, coisa que você mencionou, né, essa questão do autoral, eu acho que ela até, com essa exposição, de certa forma, né, isso vem à tona de uma maneira um pouco mais extrapolada, né, com o trabalho álbum, né, e aparelhos retratos logo em frente. Né, porque aí ele entra nessa, eu acho que, porque assim, essa questão da autoria, né, do autoral, eu acho que ela permeou o trabalho, né, mas eu também tentava explorar isso de uma forma até com certos níveis conceituais e de pensar também a relação da fotografia inserida ali no meio das artes plásticas, né, e afirmando esse lado autoral, mas que também, de certa forma, eu nunca deixei de fazer essa fotografia cotidiana, né, a fotografia de fotografar tanto minhas viagens, quanto minha família, que é basicamente o material do arquivo, né, que ficava ali um pouco latente ali, né? Não, só para enfatizar isso, que eu acho que nesse processo, né, de investigação do arquivo, esse lado ele ficou muito evidente, assim, esse lado biográfico,
a gente escaneou tudo e viu, falou, gente, só tem foto de família aqui. E aí ele falou, bom, vamos lá, é isso aí que eu já sabia desse material, já tinha uma certa uma relação eu já sabia da existência delas, algumas eu já gostava muito dentro desse processo a coisa ficou mais evidenciada, assim, porque a gente viu muita foto, entende? Assim, eu escaneei 30 mil imagens e mostrei para o Rodrigo umas 10 mil até chegar nessas 140 que estão ali na exposição, né? Então, e uma grande parte era sobre isso, eram viagens e material de família. E eu acho assim que o que me tocou um pouco, na verdade bastante na abertura da exposição, foi um pouco assim, que esse lado, né, que até então, você colocou bem, que ele era desconhecido dentro da produção, parece que ele veio à tona assim, de uma forma um pouco até meio que além da conta, sabe? Teve um lado ali que tocou as pessoas de uma forma que eu não imaginava que fosse tocar, assim, porque eu acho que também a gente vive, estamos vivendo um momento assim, muito difícil aí, né? Eu acho que todas as circunstâncias, e eu acho que um trabalho que para mim foi muito emocionante, assim, de ver a coisa acontecendo, assim, falando bem não assim, puxando a coisa do meu lado, mas porque realmente foi assim, passei momentos ali investigando um arquivo muito intensos, assim, e durante a exposição eu senti, durante a abertura da exposição, né, eu senti que isso daí também tinha sido compartilhado assim, pelo público em geral, e eu fiquei me perguntando muito depois o porquê disso, né, o que estava tocando tanto as pessoas, né, num âmbito assim que até então eu não tinha experienciado nenhuma exposição, e isso me chamou muita atenção, e eu acho que esse lado, né, da gente estar, de certa forma, mostrando um lado assim, um pouco mais do privado, mas jogando isso para o público e abrindo um leque assim, que retrata, né, uma passagem de uma vida, né, eu acho que acabou trazendo assim, questões que às vezes assim, eu imagino que eu tento alcançar isso em obras talvez mais políticas, né? Mas que quando você vai para um trabalho que ele tem uma espontaneidade, uma naturalidade, uma relação mais direta ali com o ser, ele também tem esse poder de tocar de uma forma que às vezes surpreende. Assim. E isso para mim foi bem vivo, assim, sentir isso durante a abertura da exposição. É muito diferente, por exemplo, hoje eu fui lá na exposição, no espaço, acompanhar uma pessoa, e é completamente diferente do que aconteceu na abertura. A abertura parecia quase como uma estreia de uma peça de teatro, assim, das pessoas, depois de ver um espetáculo, uma conversa, então foi muito bonito, assim, isso eu acho que tem a ver um pouco desse lado, assim, como foi. Mauro, acho que seria legal você comentar um pouco também desse projeto que você fez em 2000, que já tinha uma relação assim, mais direta entre pintura e fotografia. Você falou que essa ideia mais própria da pintura mesmo, com a fotografia, tem sido elaborada desde aí. Eu acho que esse trabalho aí não tem muito. Bom, a relação, eu comentei um pouco antes aqui, né, essa relação com a pintura, entre a fotografia e a pintura na minha produção, ela não é de hoje, né, ela vem desde, eu apontou ali, né, ela vem com esse olhar assim, atento eu acho que pela imagem no espaço. Eu sempre me interessei muito em ver como que a imagem se apresenta no espaço e como que a partir dessa colocação de uma imagem, seja uma pintura, uma fotografia, ou seja um quadro branco, ou algo que já enquadra algo que
ele é dentro do próprio espaço, uma vez que isso é fotografado, como que isso vai novamente se apresentar no espaço expositivo. Eu falo espaço expositivo porque, assim, na verdade, eu sempre tive uma relação muito tridimensional com a fotografia, né? Pelo fato de ter sempre... eu fui ter o meu primeiro livro agora, né, no ano passado, e até então a minha relação com a fotografia ela sempre foi a partir dos espaços expositivos, né? Sempre foi a partir assim, de pensar a fotografia no espaço, né? Então, eu acho que já vem daí assim, um pouco essa fisicalidade, né, da fotografia e pensar um pouco a fotografia nesse âmbito aí, né? E em 2000 eu fiz um projeto numa galeria em Nova York, que eram 2 salas, e que numa das salas eu apresentei 2 fotografias de pinturas. Uma delas é essa fotografia que está aqui do lado esquerdo, que eu fotografei numa loja de quadros aqui em São Paulo, e tinha uma outra também da mesma natureza, assim, que era uma fotografia de uma paisagem, de uma pintura, né, que eu fotografei através do vidro, então você vê um pouco os reflexos, assim, e surge um pouco essa confusão se aquilo é uma paisagem real ou não, né? O preto e branco, ele traz muito isso. E eu resolvi convidar 2 amigos meus, pintores americanos, para pintarem a partir dessa fotografia que eu havia tirado aqui em São Paulo. Então, por exemplo, essa imagem do lado direito é uma pintura que esse pintor fez a partir dessa fotografia preto e branco que eu tirei dessa pintura. Então, essa relação desse diálogo entre pintura e fotografia ele já vem desde lá, e essa foi a única vez que eu apresentei a fotografia ao lado de pintura, né? Então, ela antecede o que está acontecendo aqui na Pinacoteca, mas isso também, eu acho que vocês têm essa próxima, tem mais uma, né? Mais uma outra, quem sabe não tem uma outra, e na sala, essa era uma sala menor, e a sala maior era a outra imagem, essa daí, que ela é um trabalho que eu fiz todo em cima de uma fotografia, de uma foto que eu tirei de um quadro do Vermeer, né, no Rijksmuseum em Amsterdã, que ali eu acho que já tem uma relação assim, mais direta também entre pintura e fotografia, e que eu fotografo essa paisagem. Ele fez 2 paisagens somente exteriores, né? Uma paisagem dela, né? E uma vista de um vilarejo ali na Holanda, de um sobrado ali, que no ato de fotografar essa pintura, eu corto o topo do quadro. Então você tem, na verdade, a moldura ela é cortada no topo ali não sei se está para ver muito bem, mas você tem a moldura toda do lado esquerdo, direito e inferior, e a moldura superior era cortada. E para mostrar essa foto, eu resolvi embuti-la dentro da parede. Então ela tinha também um aspecto assim, meio de instalação, que eu criei um buraco dentro da parede, e inseri essa fotografia lá dentro, para que ela fizesse meio que corpo com a parede, né? Então já tinha essa relação entre arquitetura, fotografia e pintura e o próprio espaço. E essa exposição ela era toda girava em cima dessa primeira fotografia do Vermeer, e depois, eu não quero entrar muito sobre os outros trabalhos dessa, mas esse do lado, do lado direito é uma foto dessa mesma foto embalada antes de ser exposta, chama Vermeer embalado, e essa do lado esquerdo é uma outra foto derivada desse trabalho, que é a mesma foto antes de ser emoldurada, na oficina do meu moldureiro. Ela está encostada, ele colocou ela na posição vertical, encostou na parede, e eu fotografei essa cena e depois pedi para ele reproduzir o que estava acontecendo. Ele colocou a traseira do chassi na frente, então eu pedi para ele fazer uma moldura que
também trazia a traseira do chassi para a frente da imagem e meio que fazendo essa divisão e relacionando diretamente com a imagem que estava representada ali. E na parede oposta, tem essa tinha uma escultura, assim, minha tentativa de fazer uma escultura uma vez na vida, que era assim, um objeto que vinha para o espaço, mas mantendo as proporções ali daquela primeira fotografia do Vermeer, e que ela sai da parede e entra para o espaço tridimensional. Então, ou seja, essa relação entre pintura e fotografia eu já vinha explorando por muito tempo. Uma época assim que eu estava com um lado um pouco mais interessante, me interessava mais essas questões assim, espaciais, das possibilidades de pensar a fotografia espacialmente, né? E que depois dessa exposição eu fui meio que deixando um pouco isso de lado e entrando num viés um pouco mais mais da fotografia, um pouco mais purista mesmo, né? Então, mas isso vem desde lá, e essa relação com a pintura, ela também aparece bem evidente na série Glass House, né? Aí, bom, aparece praticamente no meu trabalho todo, né? Mas eu acho que nessa série ela também acho que tem uma relação. Eu fotografei essa casa de vidro do Philip Johnson em Connecticut, nos Estados Unidos, e quando eu entrei na casa, o que me chamou a atenção foi que tinha uma casa de vidro, tinha um cavalete de ferro que abrigava essa pintura do pulsante. E eu fotografei, fiz uma série toda em cima dessa pintura, mostrando a casa e os reflexos, a partir do ponto de vista, assim, tendo a pintura sempre como fio condutor para tentar compreender um pouco o que era essa relação entre essa pintura e a paisagem que ela habitava. Então, uma série bem que eu acabei nunca mostrando ela na integridade dela, né? Mostrei ela aqui em algumas posições, mas que também dita, eu acho, bastante um pouco essa relação entre pintura e fotografia. E Tadeu, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa importância da materialidade da imagem fotográfica na fotografia contemporânea, que acontece bastante no trabalho do Mauro e também de outros fotógrafos como a Rosângela Renault, Marcelo Zófilo e até o Miguel Rio Branco. Eu acho que essa interpretação está muito condicionada à época do surgimento do porque a gente for, quer dizer, para mim sou estranho, quer dizer, essa questão, essa preocupação, eu não diria, não é uma relação apenas com a pintura. A questão não é propriamente essa. A questão, me parece, que sempre teve presente no trabalho é a relação com a imagem, né, e com uma espécie de duplo da própria fotografia. Então, acho que ele está em todo o seu trabalho. Né? Isso, de uma maneira, perpassa todas não fazem, mas os ensaios que você faz, isso está sempre presente. Eu acho que é muito visível nessa Glass House. Né? Aí, a questão do reflexo, ele é o protagonista da série, e eu acho que isso vai aparecer em todos os lugares. Agora, no contexto daquela fotografia lá dos anos 90, tá? Acho que tem duas coisas que me chamaram muito a atenção. Era um momento em que os jovens fotógrafos, os jovens artistas, estavam muito tendentes às experiências com as mídias digitais, enfim, era algo absolutamente, quase uma mania. E eu acho que o trabalho do Mauro, ele reivindicava, ele tentava resguardar isso que ele acabou de falar, uma tradição, vamos dizer, do fotográfico,
que, na verdade, e pelo fato de ele lidar com questões muito caras ao universo pictórico, ao universo da pintura, eu cheguei a selecionar algumas obras de alguns artistas do Renascimento, que trabalham com espelho, enfim, foi possível trazê-lo. Mas isso está presente na pintura e isso está muito presente no trabalho do Mauro. Então, é nesse sentido que essa materialidade que eu percebia nele era em relação aos outros fotógrafos que estavam ali. Eu não consideraria, por exemplo, o trabalho da Rosângela nesse momento. Talvez o trabalho logo em seguida dela. Mas essa preocupação com a granulação, essa preocupação com essa imagem que você via se constituindo, isso era um dado inusitado nesse contexto da fotografia, dessa jovem fotografia que estava se filmando naquele momento. Nesse sentido que agora, isso acoplado a essa preocupação com a própria, é sempre um diálogo, a impressão que eu tenho, é sempre um diálogo com a imagem. Né? E essa subjetividade que eu falo, por exemplo, quando ele pega, se você pudesse mostrar aquela fotografia que ele fotografa a pintura, que é muito interessante, quer dizer, não é uma... Estou tentando lembrar de uma fotógrafa que fotografa a pintura norte-americana, ela e a fotografia e a... Sloan? Não, acho que não é, acho que é a outra. Então, enfim, tem uma frieza ali, tem uma... que isso não... a gente... Ela não... você não encontra no trabalho dele. Porque você, é um pedaço da obra, ou então é a obra com vidro, né? Na verdade ele está falando do reflexo do real naquela ficção, que é aquela imagem. E eu acho que essa dimensão de subjetividade que eu acho que é fascinante no trabalho. O trabalho está sempre silencioso, uma coisa muito entre essas ações que eu falei. Mas eu acho que no contexto da fotografia daquele momento, não sei se ficou claro, essa reivindicação desse filme altamente sensível, então, era um dado inusitado naquele contexto. Não que outros fotógrafos não fizessem, fotógrafos mais velhos, mas eu acho que os resultados são muito inquietantes. E uma última questão antes da gente abrir para o público é que em alguns pontos o seu trabalho estabelece uma conexão com a fotografia modernista brasileira, né? Tanto nessa questão documental, quanto um exemplo que me vem à cabeça é o Thomas Farkas, que fotografou Brasília, mas de um outro modo, a construção de Brasília, né? E eu gostaria de saber quais são os pontos de aproximação e distanciamento desse exemplo e da fotografia moderna brasileira em geral, em relação ao seu trabalho. Então, eu acho que o Farkas, com certeza, assim, tem uma história bacana, assim. Eu conheci o Farkas brevemente, uma vez que eu estava fazendo uma curadoria de uma exposição em São João da Boa Vista e a gente quis inserir o trabalho dele sobre Brasília nessa exposição, foi em 1999, e tive a oportunidade de conhecê-lo, um doce, assim, pessoa, e de uma generosidade assim, absurda. E quando, 4 anos depois, eu fui para Goiânia, na verdade, para passar umas férias ali com a família, e onde eu tirei até a foto que estava sendo de convite da exposição, a Adriana e a minha sobrinha no muro, assim, uma tempestade. Foi na mesma época, na virada do ano, quando o Lula tomou posse em Brasília. E eu, assim, já tinha um pouco, óbvio, essa questão do arquivo latente ali, presente na minha subconsciente, de saber que eu estava constituindo um arquivo, né, de alguma forma, né, de estar sempre constituindo um arquivo. E eu pensei, eu quero para Brasília fotografar a posse do Lula, porque eu preciso dessas imagens para o meu arquivo.
E foi muito influência, muito assim, pensando, né, nas fotografias do Facas, né, da construção de Brasília, que eu fui para lá para retratar esse dia. Então, foi uma conexão assim, pessoal. Quando eu fui para Brasília fazer a posse do Lula, eu não imaginei que eu estivesse fazendo um trabalho ali, né? Eu fui para realmente documentar uma coisa para mim, para um livro pessoal. E levou 2 anos assim, para eu lançar essa série. Eu só fui lançado em 2005, para ficar elaborando mesmo, entendendo o que tinha ali, o material que eu tinha. E assim, eu acho que ele talvez tenha sido assim, o Geraldo também, outro, mas me influenciou mais, assim, eu acho que muito mais tardiamente do que o Facas. O Facas foi mais ativo, assim, até pelo fato de ter conhecido ele e ter mostrado também essas fotos do Brasil nessa exposição que a gente fez no interior. Mas não tem também muita, assim, para mim, assim, eu acho que a grande, não sei se a tua pergunta é em relação a isso ou sobre o modernismo, mas para mim a minha grande influência assim, na minha constituição como fotógrafo foi o próprio Márcio. Assim, quando eu me mudei do interior de São Paulo para São Paulo e passei a morar ali perto dos arredores ali da Avenida Paulista, o Márcio passou a fazer assim, uma parte assim, de uma experiência assim, de entender um pouco essa relação com a arte, sabe? Então, dali vem muita coisa assim, dentro da minha produção, também, obviamente, ter sido assistente de um fotógrafo, que para mim foi bem importante também, do Arnaldo Papalardo, que tinha uma relação muito forte com a fotografia, com a arquitetura, e tinha um trabalho mais ligado à publicidade, mas que também um trabalho autoral, em que me ajudou bastante, assim, no sentido de me encaminhar, assim, de ter uma subsistência, né, de já ter um trabalho, poder ter uma fonte de renda que eu pudesse tocar na produção paralelamente ao que eu fazia profissionalmente. E eu acho que a arte brasileira em si, eu acho que a gente tem, daqui que a gente vem, para ter uma relação bem forte mesmo, assim, não somente com a fotografia, mas com pinturas, o pessoal da minha geração também. Da geração anterior, do Irã, com quem sempre tem uma relação bem próxima de trabalho. Né? Vamos abrir para vocês agora, alguém quer fazer uma pergunta? Só um comentário, é que essa relação que me veio à cabeça em relação a Facas também vem de uma coisa de uma construção de uma cidade modernista, e que era uma coisa de essa utopia, que acho que no seu trabalho quebra um pouco com essa noção, com os ângulos, mas ao mesmo tempo ainda tem alguma coisa que parece que bebeu um pouco dessa influência, Acho que são momentos distintos, né? Eu acho que ali tinha realmente principalmente as fotos da construção de Brasília, né? Se pensar nas do Boterro também, para quem eu só fui descobrir o Boterro muito mais tarde, né? Ele, Flick, outros grandes ali que documentaram, né, a construção de Brasília. Eu acho que mas o que mais assim, que eu acho que vale a pena salientar é que eu também, nessa época, principalmente nessa época de formação que o Tadeu está comentando aqui, dos anos 90, apesar de ter sempre assim, me agarrado assim, na tradição fotográfica, no preto e branco, numa imagem mais clássica, né? Porque eu sempre acreditei que isso era independente, não precisava fotografar em cor para ter que me inserir num contexto que não fosse... eu sempre acreditei no que eu falava através das imagens e não necessariamente no meio em si, né? Se é a fotografia nos anos 90, preto e branco, ela era muito classicista, né? Ela era muito clássica, né? Tradicional, então tinha uma necessidade de romper com
Acho que a minha geração, eu acho que teve essa necessidade. Eu me agarrei nela e falei, não, para mim é isso aqui que eu quero e não vejo necessidade de me desviar do que eu gosto, do que eu sei e do que eu tenho paixão, sempre tive, e para falar o que eu quero falar. Né? Mas ali eu acho que, assim... não, é porque... não, falei do Farcas, mas assim, é porque eu acho... porque assim, eu também tinha, de certa forma, uma negação, apesar de eu me agarrar ali à tradição, eu também negava, de certa forma, a fotografia tradicional. Apesar de eu fazê-la, de eu executar, de ter essa relação, eu também me interessei muito mais por pintura, por escultura, por instalação. E só meio que tardiamente que eu fui ter contato com uma fotografia mais tradicional. Isso nos anos 2000, assim, eu fui me interessar mais pela fotografia. Obviamente que eu estudei fotografia, história da fotografia, sabia, já tinha um entendimento, mas eu não conhecia tanto. E quando eu passei a conhecer um pouco melhor certos fotógrafos, até brasileiros e estrangeiros, assim, e onde eu via assim, que essa questão da passagem do tempo, da riqueza assim, da fotografia como documento, como registro, eu passei a fotografar muito mais também. Passei a entender a necessidade de usar a fotografia como um registro mesmo, assim, de usar dessa naturalidade dela, eu acho que é um dos meios mais efetivos assim, da gente registrar o tempo, né, de captar um momento. Né? A gente pode falar de cinema e tal, pintura, desenho, mas a fotografia ela é sobre isso, né? É sobre um fragmento ali de segundo e que a gente tem uma relação direta sobre aquele momento. Então, e a partir do momento que eu passei a entender melhor com essa fotografia tradicional e também entender a importância do arquivo, eu passei a fotografar muito mais. Hoje em dia eu fotografo muito mais do que eu fotografava nos anos 2000, assim, muito mais. Porque eu vi que, né, o tempo passa e as imagens têm dá novos sentidos à imagem com o passar do tempo. Né? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com isso que você está falando também, de pensar um pouco nessa tradição. Né? Se nós não tivéssemos esse registro, né, do Farcas, do brasileiro, do Boterro, o que a gente teria, né, de registro? Ou, por exemplo, eu lembro perfeitamente o dia que o Tadeu me convidou para fazer a reforma, para fazer um registro da reforma do MAC. Eu falei, gente, isso é tudo que eu queria, assim, pensar um pouco a fotografia ligada a essa questão temporal, né, a passagem do tempo. Eu acho que o preto e branco ele traz também, ele fala muito sobre isso, né, sobre essa atemporalidade, mas de ter uma relação ali direta com o tempo. Né? Então, eu acho que essa questão da temporalidade ou atemporalidade dentro da fotografia, eu acho que também é tema, algo que me interessa bastante. Assim. Então, posso falar? Só não quero te interromper, mas eu acho que é importante chamar a atenção para um dado. Quer dizer, se o Farcas, o Boderro e outros artistas, fotógrafos que documentaram, se a gente olha a produção desses artistas, você tem uma dimensão tópica, né, de Brasília, do Brasil, que simplesmente não existe nesses artistas. Quer dizer, o que você tem na posse do Lula, nessas obras, nessas fotos, você tem uma paisagem que me parece muito ruinosa, desequilibrada, tem alguma coisa ali que está meio fora do prumo, que eu acho que faz o contraponto dessa fotografia moderna. E mesmo no MAC, né, você estava documentando uma reforma, agora a dimensão ruinosa daquela arquitetura modernista está presente no seu trabalho. Eu acho que esse é um dado certo. Isso daqui, por exemplo, parece um espaço de escavação, enfim, tem uma dimensão que não é aquilo que você via na fotografia modernista daquela turma toda lá, que era maravilhosa. Mas eu acho que você tem esse lado
que eu acho que merece ser, talvez, visto. Você falou do Geraldo Barros, é inacreditável. Né? Geraldo Barros fez sobras com as obras do arquivo dele e você faz o álbum. Eu acho que ele tem uma crítica para pensar nisso. Alguma pergunta? Tá bom. Um tosse. Não só eu. Olha, bom, você falou sobre analógica, né? Cultua o grão, né? Eu acho que os nossos produtos, não sei se é do TX exatamente, né? Mas mais simpático do que fixo. Mas, de qualquer forma, isso me parece, pode parecer, um raciocínio, vamos dizer, conservador, né? Do que é adotado, vamos dizer assim, analógico. Por outro lado, você deixa enganado, mas no Estadão, um dia você deu uma entrevista e parece que chutou um pau da barraca, você não busca o erro. Não foi isso que eu falo em inglês aqui, tá? E eu vejo que no seu trabalho ele faz assim. Né? E a própria organização da exposição é de um vigor assim, absoluto. Né? Eu não vi ele, mas eu pude ver. Né? Então, eu acho que se vocês conversaram um pouco a respeito, que eu já tinha pensado em fazer essa pergunta, se ele já justificou de uma certa maneira, ou também. Eu queria que você falasse um pouco mais, como que essa passagem que você convive, né, com algo que é tão tradicional, né, com essa atitude, né, de não ter todo o prazer estético, vamos dizer assim, né, de fazer toda vez que tem essa tensão meio regular, como eu trabalho do setor do orçamento. Né. É pena que passou aí, a foto que eu vi, uma fita mais significativa, assim, parece um anúncio na tarefa, né, então, você falar. Então, eu não sei se eu entendi direito, Cristiano, mas você falou do erro, né? Mas eu uso uma câmera que ela é uma câmera rangefinder, né? Que eu não necessariamente vejo aquilo que eu estou realmente enquadrando, né? Então ela tem ali um elemento sempre um elemento de surpresa, assim, porque existe sempre um paralaxe ali, né? E eu quando fotografo com a minha Rolleiflex é pior ainda, que aí eu praticamente não vejo nada, né? Porque é tão escuro o visor ali que... Então eu tenho assim, mas eu tenho quando eu entendi, num determinado momento, assim, quando eu estava começando a fotografar, que essa questão da gente, quando a gente enquadra através da lente, que a gente tem um controle maior sobre o que está acontecendo, isso eu vi que não me interessava, sabe? Que tinha algo ali que não era para mim, sabe? E até eu abro a exposição da Pinacoteca com um autorretrato, chama Autorretrato com o Dedo na Lente. É uma foto de 1989, que ela está ali junto do texto de parede, não sei se reconhecem. Que é uma foto assim que eu gosto muito dessa imagem. Fui encontrar essa imagem agora, vasculhando ali o arquivo, e me chamou muita atenção assim, o fato de eu estar com o dedo na lente, tirando essa foto. Eu falei, gente, que assim, com 19 anos, né? Mas que eu lembrei também dessa minha... esse momento onde eu falei que eu não queria mais olhar através da lente para fotografar, né? Que eu queria olhar através de um visor, de um visor que me desse também a liberdade de eu estar olhando tanto o que está acontecendo quanto através do visor e também a cena em si, né? E que também me desse um pouco mais de surpresa do que, por exemplo, na fotografia reflex, né? A gente consegue apertar ali um botãozinho, ver um pouco a profundidade de campo e tal, você tem um controle, né? E eu entendi que eu não queria mais isso, eu queria me relacionar com um mundo mais chapado mesmo, com essa coisa mais bidimensional, onde eu não tinha, eu tinha menos artifícios assim, de controle, né? Então, apesar, eu acho que assim, do rigor da maioria dessas imagens, né, de parecer que talvez
ver se tem aqui um tripé e tal. Não tem, a coisa era muito, uma relação mais corporal mesmo com aquilo que eu estou experienciando, né? Então, eu nunca uso tripé, eu uso essa câmera, uma Leica Rangefinder, e sempre usei uma lente só, então é uma coisa muito simples, uma relação muito simples assim do ato de fotografar, né? Agora, não sei se eu estou respondendo a tua pergunta quando você falou mas eu acho que ela, sei lá, de certa forma fala um pouco sobre esse processo, né? E voltando um pouco a essa fotografia do dedo na lente, uma pena que a gente não tem ela aí, mas eu lembro que quando eu vi recentemente, foi a última foto a entrar na exposição, que eu só fui vasculhar o meu box zoom ali do meu arquivo meses antes da exposição inaugurar. Eu estava com vergonha de pegar aquele box ali, eu sei que não dá nem para chegar perto ali. Mas eu achei essa foto mas ela tem também uma certa ansiedade, assim, né, a minha leitura dessa foto foi um pouco assim de querer agarrar a feitura dessa imagem antes dela acontecer, né? Então eu pus o dedo na lente para tentar pegar a imagem antes dela. Então tem um pouco essa, e aí tem também uma certa relação com a materialidade da imagem, né? De querer, né, a gente querer agarrar aquilo, também é uma coisa, né, do momento mais jovem, né? Mas quando eu vi essa imagem eu gostei muito, falei, Rodrigo, eu quero essa foto na exposição. E a gente já abre mesmo a exposição com ela ali, que ela fala um pouco dessa relação, tanto do ato de fotografar, mas também dessa materialização da imagem e tal. Eu não sei se lê. Alguém quer fazer alguma coisa? Eu posso fazer? Na verdade é uma consideração mais, porque a conversa girou bastante em torno da pintura dentro da pintura, da imagem dentro, quer dizer, da pintura dentro da fotografia, da imagem dentro da fotografia, mas parece que assim como a própria sua fotografia tem esse interesse pela materialidade, a sua fotografia de pinturas ou as imagens dentro das suas fotografias, elas também parecem que tem um interesse da matéria da pintura mais do que a imagem em perspectiva. Isso é, a pintura que pressupõe uma imagem em perspectiva. A sua fotografia dessa pintura tende a enquadrar elementos que coloquem ela para a superfície de novo, que é a pontinho de moldura que aparece ali, ou é um pouquinho de reflexo de alguma coisa, ou a glass house, que é tipo puro reflexo, e o poussin é ou completamente negro e você vê quase o verniz da pintura, ou não dá para ver muito bem, é uma paisagem que pressuporia uma profundidade, né? Então me parece que talvez mais do que a imagem dessa pintura te interessaria a sua fotografia, o objeto da pintura, assim, que está presente, acho que nesses reflexos e nos feitinhos de moldura, assim. Acho que é um pouco dessa consideração. E outra coisa, um comentário que eu achei muito interessante do Tadeu, é que sobre a relação desse tempo, mais ou menos, que as fotografias, como ele disse, não enquadram uma ação específica, muitas delas, assim, né, essas de interior. E isso me lembra um pouco dos comentários que o Safatli faz muito, esses comentários sobre a relação de tempo na fotografia, que acho que é uma coisa importante, né? E eu acho que nessas que o Tadeu indicou, parece que tem um tempo meio dilatado, assim, né, da não ação, assim, que eu acho que é característica dessas todas, que é essa coisa meio de cenário, assim, né? Então acho que isso é bem interessante. E agora direcionar uma pergunta específica para o Tadeu, porque a exposição da Pinacoteca, ela está dividida com esses gêneros pictóricos, os gêneros que vêm de uma tradição pictórica, e obviamente você pesquisa muito esse início do século XIX, fotografia e tal. Eu queria, não sei, talvez comentar um pouco sobre esse começo, porque a fotografia nasce de um olhar de dentro da pintura e ao mesmo tempo transforma um olhar para dentro da pintura. E me parece que a fotografia do Mauro, como eu comentava com ele, com a Nina, no ateliê, parece tratar de uma maneira muito leve com esses
gêneros da pintura, né? Então, o retrato, mesmo que o retrato de intimidade, eu acho que é muito bonito, uma que é a mulher se vestindo do lado da cama, com uma abajur, assim, que já é uma cena íntima, teoricamente, mas que a do Mauro ela é muito mais relaxada, assim. Ou essa mesmo também. Eu acho que aí fica muito próximo de, mesmo que seja enquadrado por gêneros da pintura, a fotografia do Mauro parece transcender um pouco essa coisa, assim. Eu acho bacana você ter falado isso, porque, em tese, quer dizer, a fotografia ela replica as modalidades da pintura, né? Retrato, paisagem. Mas eu acho que talvez o que ajude a entender essa extrapolação das pinturas é aquela dimensão cinematográfica do trabalho, que aparece. Eu acho que quando você pega aquela foto daquele sujeito olhando acima do piano, olhando para nós, ela parece que está numa ação, está entre duas ações. Essas outras cenas em que aparece, elas não são retratos no sentido do retrato fotográfico ou retrato pictórico, como a gente aprendeu no estudo da pintura, de uma cena de gênero, né? Elas já estão, eu acho, já enquadradas numa sequência, que é... Claro que essa sequência não existe, mas ela é mais um fotograma do que um retrato. Não sei se sou claro. Porque eu acho que é um aspecto do trabalho do Mauro que talvez ainda não tenha sido aprofundado. Eu acho que vale a pena, enfim, explorar. Você tem uma pintura fantástica, você tem duas ali. Uma do nosso amigo Passetti, né? Que tem uma questão ali do autorretrato. Claro, ele está olhando o espelho, né? Você tem uma dimensão que fala ali de toda a tradição do retrato na pintura e que aparece muito no trabalho do Mauro, essa questão do espelho, né? Agora, tem um outro retrato ali, que eu acho que não está aqui. Não, que é o da Ema Voss, né? Que é um retrato todo trabalhado na modernidade, mas é um retrato clássico ali, né? E que os retratos do Mauro fazem um contraponto. Eles estão dizendo ali o tempo inteiro que não se trata, aquilo tem uma outra natureza. E eu acho que ali é mais o cinema do que talvez a pintura. Só queria chamar a atenção que essa obra que o Mauro descobriu lá, da Ema Voss, essa mulher ela fez uma exposição aqui em São Paulo em 1910. Foi o maior sucesso, porque era o maior escândalo, porque era uma obra absolutamente moderna para a época. Fez tanto sucesso que ela repete a exposição em 1911, ou seja, ela apresenta a arte moderna em São Paulo antes do Nazar Segral, que na época apresentou, e a Anita Malfatti. E estava escondido lá no acervo e o Mauro trouxe. Acho que é só uma curiosidade, acho que vale a pena. Mas enfim, acho que é legal o cinema por isso. Só falar uma coisinha. Não só em relação aos retratos, sabe? Já que a gente está falando um pouco de retrato, de gênero e tal. Para mim, a parede dos retratos ali, ela tem um significado muito... a gente pode deixar na anterior. Essa é a parede que vai oposta ao álbum, né? Aí a gente faz, assim, esse par entre um autorretrato com a Rita no espelho e ali o Homem da Júnior, o importuno, né? Mas, assim, o que eu queria chamar um pouco a atenção é que, assim, durante... bom, no livro a gente introduz um pouco, começa a introduzir ali esse lado que até então não estava na superfície em relação ao trabalho, né? Que é essa fotografia de um âmbito mais pessoal, mais intimista, e onde entram a maioria das imagens dessa parede dos retratos. E eu sempre pensei o retrato, principalmente o retrato onde existe essa relação direta entre a pessoa fotografada e o fotógrafo, também com
essa relação do espelho, né? Porque eu acho que é meio evidente, assim, ela é o momento ali onde existe a presença daquele momento, né? Esse momento que ele é gravado ali, né? Ele é registrado ali nessa fotografia, e que tem essa troca de olhares e que tem, obviamente, essa relação com o estar olhando, né? O fotógrafo olhando ali para a pessoa que está te olhando de volta e que depois vai para a parede que você vai novamente olhar de volta. E eu acho que ela meio que faz a transição para a última sala, que depois que você vê ali falando agora um pouco do espaço positivo, né? Então acho que pensar o retrato como espelho, né? Também, eu acho que dentro da exposição, a maneira que a gente resolveu conduzir a exposição ali, ela também introduz um pouco esse tema do espelho na terceira sala, que é a primeira imagem que você vê, aquela que eu comentei aqui no começo, que é a imagem do próprio espaço positivo, né? Então, eu acho que eu gosto de pensar muito essa relação da exposição, né? E a gente acabou fazendo as escolhas das imagens muito em cima desses fios condutores, assim, de pensar, porque a gente poderia ter escolhido várias outras imagens, óbvio, né? Mas isso foi bem importante, assim, na maneira de escolher as imagens e pensar nessa relação e autonomia das salas e inter-relação entre as salas, né? Só para citar um pouco a importância do retrato ali dentro desse projeto. Mais perguntas ou comentários? Na verdade, são duas curiosidades, 3. Primeira, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa montagem tão especial, essa aglutinação de blocos, sobretudo na primeira sala. É muito elaborada, digamos, como foi feito isso entre você e o Rodrigo. A outra pergunta é na última sala, quando você vê aquela foto do armário branco, você olha para o espaço, você vê que o espaço tem um armário branco muito parecido. Foi proposital isso? Ou fui eu que comecei a ver? Porque você chega e ela te recebe pensando no espaço. E uma outra obra que não foi comentada aqui, mas que eu achei muito instigante, é a foto que você faz da ronda noturna. Então, você transforma os personagens do quadro em seus retratados. E é como se eles estivessem fazendo um círculo, uma fusão com os espectadores que você retrata. Vou começar pela segunda, que é mais fácil. Não teve relação não. Quando eu escolhi essa imagem, eu pensei muito. Na verdade, é um armário ali totalmente ordinário, só que no prédio do Warszawski, que é na Rio Branco, né? Mas que quando eu vi o 85, eu falei, gente, eu tenho uma foto para fazer um par aqui. E ela já, até na escala, como eu já tinha essa foto, ela já tinha ampliado, ela só pegou, ela praticamente a escala já está na mesma proporção ali, mas não tem nenhuma relação com o armário ali de trás, né? E a primeira, assim, em relação ao projeto expositivo, assim, é importante mencionar que eu trabalho junto com um arquiteto já há alguns anos, o Martin Corlon, da Metro. Esse já é o quarto projeto que a gente faz junto. Eu tenho um pouco essa necessidade de controlar como que eu vou ocupar o espaço, né? Porque ainda mais um espaço dessa natureza, ou então às vezes eu tenho que desenhar paredes e tenho que fazer renderizações ali de como dar conta do espaço, ainda mais num projeto dessa natureza onde você tem, sei lá, 5 dias de montagem e não dá para ficar
pirando ali, vamos mudar daqui para lá e tal. Né? E acabou que tanto esse projeto quanto de Moscou, eu não mexi em nada do que eu havia pré-definido ali com os arquitetos. Né? Então, é um processo assim colaborativo, né? Uma parceria, mas tem uma certa simplicidade ali na expografia da exposição. A gente resolveu abrir todo o espaço, usar só as paredes, as 3 paredes da sala 1 e 3 e as 2 paredes laterais da sala 2. Né? E assim, o mais bacana é o processo em si, né? De como eu acho que ali teve uma riqueza muito grande assim, de a gente chegar com um material X de imagens e ver, bom, como é que a gente vai jogar isso dentro do espaço, né? E aí entra assim, eu com o pessoal da arquitetura, vamos tentar assim, vamos jogar essa junto com essa, vamos empilhar isso aqui ali. E aquele trabalho do álbum, por exemplo, surgiu de eu estava ali com a assistente do Martim, a gente estava jogando as fotos, as imagens na parede. Aí teve uma hora que a gente estava empilhando as coisas e uma hora juntou tudo. E bom, é isso, acabou. Assim, foi meio acidental e também, mas como parte de um processo de trabalho, né? De você tentar dar conta, né? De como que vai entender essa fotografia do espaço. Né? Então, acho que essa parceria que eu tenho ali com eles era muito produtiva, assim, me ajuda demais. E a terceira pergunta? A Ronda Noturna. Bom, eu acho que ali tem acho que entra a questão do preto e branco de novo, né? De ter, assim, eu acho que às vezes o preto e branco ele é fortuito, assim, no sentido dele. Eu acho que ele acaba trazendo elementos, principalmente em relação ao espaço da pintura, por exemplo. Né? A gente, uma vez que você tira toda a cor, tira toda aquela aura ali, não somente do Rembrandt, mas em outros casos ali também, e dá uma chapada nos planos, né? Eu acho que entra um elemento ali de confusão, né? Até de fusão entre os planos, que me interessa bastante. Eu acho que essa imagem ela traz, obviamente, o espectador, né? Ela está falando um pouco sobre a relação do espectador com a obra, né? Mas ela também, eu acho que fala um pouco sobre esse elemento de fusão mesmo, assim, de pensar essa fotografia que é sobre um olhar, né, sobre olhar a imagem, né, tanto o espectador, o visitante ali na exposição que está vendo o Rembrandt, quanto o espectador ali na Pinacoteca experienciando aquela fotografia agora, né, e eu acho que ele traz essa fricção ali de tempo, né, porque acho que Chagas Planos tem uma questão ali que ela é, para mim, essencial, assim, de pensar como atuar, né, na fotografia, assim, pensando, acho que ela é uma imagem importante, ela até, de certa forma, uma imagem mais batida, assim, no sentido de que vários fotógrafos já fizeram esse tipo de foto, né, dá para falar vários aí, né? Mas eu achei ela muito importante dentro do contexto da exposição, porque ela traz essa questão do olhar diretamente, né, ali joga para o espectador essa função do olhar, né, e também desse plano retraído, né, onde o fotógrafo está olhando alguém que está olhando para algo que está apontando, né. Ali tem as cenas ali você comentou da circularidade, eles têm toda a Ronda Noturna, que na verdade é um tipo tardio, né, dessa pintura aí do Rembrandt, né. Ela fala, acho que, de um pouco desse entorno, né, desses atos assim, também de apontar
algo que acontece ali na cena, né? E que eu acho que traz também para o plano ali do espectador, que às vezes está lá apontando algo na pintura e que depois traz ali para a gente um espaço positivo, né? E que também eu acho que faz transição, ela faz assim, antes dela vem um tríptico ali também que tem um vermelho, um Leroux, se eu não me engano, depois vem o Rembrandt, e aí eu acho que eu passo para a vista de ateliê ali do homem da Júlia, não é exatamente qual que é. Só, a gente já passou um pouco do horário, mas só Bom, primeiro, parabéns, né, por hoje. E me chamou muita atenção essa série, esse trabalho visual, que eu vi de longe, vi de perto, que são retratos que de longe, eu tive a oportunidade de ver de longe hoje, e eu vi como se fosse um fotograma, né, vários fotogramas, um filme, esculturados, que formou uma cidade, né? Você acabou de falar que isso foi meio que montado. Mas quando você entra, você não vê, são retratos, você de longe vê uma arquitetura e não enxerga nenhum rosto, né? Então é mais uma escala que você põe, ó. Eu de longe não consigo enxergar um retrato, eu vejo só uma arquitetura ali, né? Eu achei bem interessante, pelo fato de ser retrato. Essa pessoa interessada, procuraria a distribuição como se estivesse dentro de uma imagem. Então, eu acho que tem esse elemento arquitetônico aí, né? Eu acho que, mas para mim, quando eu vi, quando a gente começou a compilar e agrupar essas imagens aí nessa parede, juntou, né, e deu essa forma aí, eu pensei muito também num cardiograma, né, que é um retrato, né, de família, é uma cronologia, né, é o único trabalho na exposição montado em ordem cronológica, né, começa com uma foto de 95 e termina com... Aqui até é diferente essa renderização, que lá na exposição a gente mudou bastante, porque essa aqui é uma renderização anterior à final, né, e não tem nem as molduras, está tudo meio juntado e tal. É que a gente ainda não tinha foto de vista de instalação, mas ela bom, é um trabalho, eu acho que central ali na exposição, no sentido de dar o título para a exposição e também, e uma coisa que eu passei assim, a apreciar bastante nesse trabalho é que você leva um tempo para ver esse trabalho, né? Então você começa ali, quando você chega no final da parede, o tempo já passou também, então ele tem essa questão até física, né, porque são 20 e poucos metros de fotografias, né, de obra, aí tem 20 metros e poucos, então, eu lembro que quando eu estava montando, eu queria ver uma imagem que estava no começo, eu falei, gente, não, mas a foto já está lá atrás, já passou, então ela tem também essa relação direta com o teor, né, dessa obra, que é essa passagem do tempo, né, essa cronologia. E até curiosamente, né, a gente, como esse trabalho agora entrou lá para a coleção da Pinacoteca, eu defini, né, que eu tenho que falar isso para o Fernando agora, de que ele, para mim, ele só pode ser montado dessa forma, entendeu? Não dá para ser pegar uma parede em U e fragmentar o trabalho para poder ocupar uma sala desse tamanho, entendeu? Eu acho que ele tem que ter essa horizontalidade, ele tem que ser apresentado dessa forma. Então vai ser uma dificuldade muito grande ali, mas eu acho que é da natureza do trabalho. Tem coisas assim que a gente entende só depois do trabalho montado, do trabalho no espaço, e que aí se passa a ter novas interpretações ali, né? Então essa coisa é um organismo vivo, né? Não tem até na feitura, né, desse projeto ali, ele aconteceu por acaso, aconteceu dessa maneira assim, né, que quando eu estava com o desenho na parede eu já sabia que isso ia acontecer dessa forma, né? Foi meio que
e como muitas outras situações dentro dessa exposição. Cada sala tem uma especificidade, assim, né? Uma autonomia e elas, eu acho que se dialogam, né? Por exemplo, tem por exemplo, isso daí é quase como se fosse um detalhe do álbum, mas está na parede da sala 1, entendeu? Tem essa coisa dessa linha que se repete aqui na parede do álbum, né? Onde é essa linha divisória, tipo o plano de cima e de baixo, que eu vou meio repetindo em algumas salas, tal. Então depois isso também é repetido na sala 3, só com agrupamentos de fotografias. Então a gente fez essas relações assim de tentar criar a especificidade de cada sala, mas que elas também se integrassem, né? Também se tivesse uma coerência, assim, que a pintura aparece em todas elas e assim vai, né? E aí eu acho que sem a colaboração assim, dos arquitetos seria bem difícil. Assim. É isso. Acho que vou encerrar a mesa agora, que já deu o horário. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, dos nossos convidados. Obrigada.